Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, paz e alegria. Vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Hoje o tema é a globalização e os seus efeitos. O objetivo é compreender a globalização no contexto da mundialização da modernidade. Conforme a história, a globalização se caracterizou pelo processo de interligação econômica, política, social e cultural em nível global, ou seja, no mundo todo, no planeta Terra. O processo foi consequência da expansão do sistema de comunicação por satélites, da telefonia, da informática e da maior parte dos setores da produção e de serviços através do mundo interligado pela internet e outros meios. Segundo Boulos Júnior, em seu livro, a globalização teve início com as grandes navegações a partir do século XV e XVI, pois nesse período o colonizador europeu entrou em contato com outros povos, outros continentes, mantendo relações sociais, culturais, comerciais e de exploração. Todavia, esse processo vai intensificar a partir das revoluções industriais, principalmente a revolução no contexto do século XX, da cibernética e da computação. Por outro lado, a queda dos regimes socialistas na Europa a partir do último quarto do século XX e também a abertura econômica que a China passou também nesse período, principalmente a partir dos anos 90. A globalização foi de fundamental importância para a atuação das empresas transnacionais, pois proporciona todo o aparato tecnológico para o serviço de telecomunicação, transporte, investimento e outros fatores essenciais para a eficácia da economia em escala planetária. Com isso, a produção, a circulação, o transporte, todo o contexto de mudança de um aspecto geral. Dentro da globalização, os aspectos culturais também vão sofrer profundas influências da globalização, pois há uma mudança de hábitos, uma mudança de programas, uma mudança de musicalidade, uma mudança no contexto geral. Isso devido à miscigenação cultural, a miscigenação que se deu no processo através da televisão, do rádio, dos meios de comunicação, a partir dos anos 90, da internet, e isso vai gerar uma aldeia global. Os geógrafos vão dizer que a partir da instalação do Facebook, o acesso à internet, o mundo virou uma aldeia global. No entanto, aspectos locais continuam fortemente presentes na população, diferenciando o que é brasileiro do que é argentino, o que é brasileiro do que é russo e assim por diante. Outra característica marcante do processo de globalização é a diferenciação ou é a diferença tecnológica entre os países emergentes, ou seja, os antigos países do terceiro mundo, e os países desenvolvidos, que eram os países do primeiro mundo, onde os países vão se alinhar, vão se unir no sentido da produção, no sentido da produção capitalista, na produção da modernidade, e isso vai refletir na economia, vai refletir na política, vai refletir na sociedade, vai refletir na cultura. As principais diferenças entre esses dois modelos remetem ao tipo de produção entre os países ricos e pobres, desenvolvidos
e em desenvolvimento. O primeiro, ou seja, o rico é exportador de tecnologia, enquanto o segundo é exportador de produto primário. Portanto, a globalização, através do aparato tecnológico desenvolvido, proporciona maior instantaneidade, maior fluxo, maior flexibilidade, maior dinâmica no transporte, na informação, na mercadoria de qualidade, nas pessoas e principalmente no capital. Entre as principais características da globalização, podemos apontar os mercados internos saturados, cansados, e as empresas multinacionais vão buscar conquistar novos mercados, novas mercadorias e, consequentemente, vão se organizar dentro de uma nova dinâmica que é chamada de globalização. Os países recém-saídos do socialismo e os tigres asiáticos, nesse contexto, vão dar um salto. Devido à concorrência, essa concorrência vai baratear e vai melhorar a tecnologia. Os preços, como dissemos, vão ser estabelecidos pela importação e pela exportação. Nesse processo, outra característica importante da globalização é a busca pelo barateamento do processo produtivo através da indústria, da técnica e da tecnologia. Muitas delas produzem suas mercadorias em vários países com o objetivo de reduzir custo, de reduzir desgaste ao meio ambiente. Desse modo, podemos apontar, por exemplo, países onde a mão de obra é barata, a matéria-prima é abundante, ganha um impulso nesse momento. Por exemplo, podemos citar um tênis que foi projetado nos Estados Unidos, produzido na China e com matéria-prima brasileira e comercializado em todos os recantos da aldeia global. O mundo ficou pequeno. Entre os atributos da globalização, situa o mercado financeiro, que vai facilitar as relações econômicas. As instituições financeiras criaram um sistema rápido, eficiente, baseado no mundo online, para favorecer a transparência do capital e a comercialização de ações em nível mundial. No sentido geral, entre os países que mais se beneficiaram na globalização foram os tigres asiáticos. Aí podemos apontar Hong Kong, Taiwan, Singapura, Coreia do Sul. São países que souberam usufruir dos benefícios da globalização. Por outro lado, vão investir maciçamente na tecnologia e na educação. Ou seja, são dois elementos essenciais e que caminham junto. Uma boa educação é fruto de um bom desenvolvimento. Educação significa desenvolvimento. Educação significa qualidade da mão de obra e qualidade de vida. E, consequentemente, países como, por exemplo, a Coreia do Sul, que não tinha significância no mundo antes da globalização, hoje é grande exportadora com um índice enorme de desenvolvimento econômico e cultural. Por outro lado, nesse contexto, um país que vai dar certo foi a China, que também conseguiu obter grandes vantagens com a globalização econômica, oferecendo baixos custos de sua produção e, consequentemente, vai reorganizar a dinâmica comercial, a dinâmica da flexibilidade do comércio mundial, primeiramente com produtos bem fracos no sentido da qualidade, mas que estimulavam o consumo. Por exemplo, no Brasil, os R$ 1,99, onde os produtos eram de péssimas qualidades, e conseguiu hoje alçar uma qualidade que o nosso telefone é chinês. Segundo Hobsbawm, este processo econômico gerou em muitos países a formação de blocos econômicos, cujo objetivo principal
é aumentar as relações comerciais entre os membros. Neste contexto surgiram a União Europeia, o Mercosul, a Comecon, o NAFTA, o Pacto Andino e a APEC. Estes blocos se fortaleceram cada vez mais e já se relacionam entre si. Desta forma, cada país, ao fazer parte de um bloco econômico, consegue mais forças nas relações comerciais e, principalmente, nas relações internacionais. Conforme Ottaviani, a globalização ela extrapola as relações comerciais e financeiras. As pessoas estão cada vez mais descobrindo-se ou se descobrindo na internet, nos meios de comunicação, em cursos online, ou seja, as pessoas estão caminhando de uma maneira rápida e eficiente, apesar de muitas contradições. E com isso, esse contato através das redes sociais com pessoas de outras sociedades, outros países, vai gerar um conhecimento cultural e social. Ou seja, hoje nós sabemos o que acontece na China, nós sabemos o que acontece nos Estados Unidos, nós sabemos o que acontece na Rússia. Por quê? Porque nós temos contato. Isso junto com a televisão, as redes sociais, vai quebrar barreiras, vai quebrar universo, como diz Leonardo Boff. O mundo se tornou planetário. Consequentemente, muitas questões vão aparecer, como a questão do meio ambiente, a questão da crise de identidade que nós, seres humanos, passamos e, consequentemente, na visão da geografia, o mundo se tornou uma grande aldeia, uma aldeia global. Neste contexto, o geógrafo alerta: é primordial saber ler, falar e entender línguas como, por exemplo, a língua inglesa, a língua espanhola, pelo menos uma língua europeia, se tornou fundamental. É preciso comunicar, é preciso alçar no mundo planetário. Então precisamos falar pelo menos uma língua internacional, uma língua sem ser a nossa. Enfim, a globalização vai alterar a vida, promovendo a valorização do consumo e trazendo o ideal de um mundo internacional. Consequentemente, há uma crise do nacionalismo e do patriotismo. Estimulou também o avanço do modelo econômico neoliberal, fazendo do mundo uma aldeia global, ou seja, encurtou as distâncias métricas e geográficas e aumentou muito as distâncias afetivas entre eu e você. É isso aí, vamos que vamos, aquele abraço, dê um joinha e tchau.